Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, há diversos algoritmos que podem ser facilmente implementados tanto de maneira recursiva como iterativa, como por exemplo o cálculo do fatorial e a série de Fibonacci. Meu nome é Gustavo Alves e nesse vídeo vou apresentar a vocês um problema cuja solução recursiva demonstra a elegância da recursão e cuja solução iterativa pode não ser tão aparente. Então, eu trouxe aqui um jogo, na verdade um quebra-cabeça denominado Torre de Hanoi. As torres de Hanoi são um dos problemas clássicos com os quais todo cientista da computação deve lidar. Bom, vamos lá. Esse jogo é formado por uma base com 3 hastes ou 3 pinos e discos com tamanhos diferentes, que podem ser colocados em cada um desses pinos. O objetivo do jogo é mover uma pilha inicial de discos, nesse caso temos só 4, de um pino origem para um pino de destino, utilizando um pino, nesse caso é o nosso pino do meio, para armazenar os discos temporariamente. Só que a gente tem que fazer isso obedecendo a duas regras. A primeira dessas regras é que só é permitido passar um disco por vez, ou seja, eu não posso vir aqui e pegar esses 4 discos, passar para o pino de destino e falar que consegui, tá? Então, um disco por vez. A segunda regra é que, em momento algum, um disco maior pode ser colocado em cima de um disco menor. Por exemplo, esse disco amarelo aqui não pode ser colocado nessa haste nem nessa haste, porque em ambos os casos nós teremos um disco maior sobre um disco menor, mas eu posso colocar esse verde em cima do amarelo ou aqui em cima do azul. Nesse nosso jogo há 4 discos, mas ele não precisa necessariamente ser jogado com 4 discos. Você pode ter a quantidade de discos que você quiser, desde que sejam todos de tamanhos diferentes. Vamos imaginar agora que nosso jogo tem apenas um disco. Com um disco, a solução desse problema fica trivial. Eu preciso somente de um movimento. Vamos imaginar a seguir que nosso jogo tenha 2 discos. Neste caso, precisaremos de 3 movimentos. Primeiro movimento, segundo, terceiro. Conseguimos mexer um conjunto de 2 discos de uma haste para outra. Vamos agora imaginar que nosso jogo tenha 3 discos. Agora precisaremos de 7 movimentos. Vou movimentar o azul para uma haste qualquer. O amarelo é o próximo a ser movimentado, mas ele não pode ser movimentado para a mesma haste. Então eu vou carregar o amarelo para outra haste aqui do meio que está livre. Depois eu vou carregar o azul para cima do amarelo. E é o terceiro movimento. Note que eu gastei 3 movimentos, levando esses 2 discos, o azul e o amarelo, dessa haste aqui para esta haste, exatamente como no caso anterior. Estou com 3 movimentos. Vou fazer um quarto movimento levando a base da nossa pilha de discos para uma outra haste. Assim eu acabei de fazer o quarto movimento. O meu objetivo agora é que o amarelo vá parar em cima do azul. Então eu vou fazer o quinto movimento abrindo o caminho para o amarelo, sexto movimento e finalmente o sétimo movimento. Com esse sétimo movimento conseguimos carregar o nosso conjunto dessa haste para cá. Eu quero deixar claro que, quando eu falo nessa quantidade de movimentos, eu estou falando da quantidade mínima de movimentos. É claro que você pode resolver esse problema com a quantidade de movimentos maior do que 7, mas essa não é uma solução ótima. O que a gente chama de solução ótima é aquela em que você resolve o problema com o número mínimo de passagens. Vamos agora imaginar o nosso jogo voltando à situação original, a dos 4 discos. Agora nós precisaremos de 15 movimentos. Primeiro, segundo, terceiro. Note que até agora eu gastei 3 movimentos que foram suficientes para carregar esses 2 discos de uma haste para a outra. E isso já aconteceu quando nós jogamos apenas com 2 discos. Vamos para o quarto movimento. 5, 6, 7. E 7, né, como a gente já sabe, é o número de movimentos que eu preciso para tirar 3 discos de uma haste para a outra. Agora, eu vou mudar a base da nossa pilha com o oitavo movimento. Nove, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
E com 15 movimentos, nós conseguimos carregar a nossa pilha de 4 discos da haste de origem para a haste de destino. Bom, agora que a gente já tem uma noção de como funciona o jogo, de como resolve o problema, vamos desenvolver um algoritmo que represente a sequência precisa de transferências de discos de um pino para outro. No entanto, se procurarmos uma solução iterativa, provavelmente nos encontraremos sem esperança, enroscados no gerenciamento dos discos. Em vez disso, abordar esse problema de maneira recursiva produz logo uma solução. Mas antes de colocar a mão na massa, de sair escrevendo código, vamos primeiro entender, pelo menos conceitualmente, o que o nosso método recursivo irá fazer. Vou falar agora, bem brevemente, sobre alguns dos conceitos de recursão que a gente precisa saber para conseguir entender melhor o código que será implementado. Deixa eu apagar aqui esse texto e aumentar o tamanho. Bom, todo método recursivo tem pelo menos um caso básico e o passo de recursão. O caso básico, nada mais é do que o caso em que o método é capaz de atuar. Ou seja, se o método é requisitado para um caso básico, ele já retorna um resultado. Mas se é para um problema mais complexo, maior, ele divide em duas partes conceituais. Uma que ele sabe como solucionar, como resolver, e a outra que ele não sabe. A partir dessa parte que ele não sabe, a gente tem o outro conceito, que é o passo de recursão, mais conhecido como chamada recursiva. Então, o que seria o passo de recursão à chamada recursiva? É o método chamar a si próprio com uma versão ligeiramente mais simples ou menor do problema, até convergir para um caso básico, né? Que é o caso que de fato ele sabe resolver. Então aí ele fica nesse loop, aí quando o método reconhece esse caso básico, uma sequência de retorno segue até a chamada do método original retornar o resultado final para o chamador, para o método chamador. Bom, qual seria então o caso básico, o nosso caso básico? Voltando aqui para o jogo, acho que fica bem visível, bem claro de ver que nosso caso básico é simplesmente quando a gente tem um disco, ou seja, somente um disco a ser movido. A gente só precisa tirar ele do pino de origem e mover para o pino de destino. Então a gente pode definir aqui que nosso caso básico vai ser apenas mover do pino de origem para o pino de destino. Agora, nosso passo de recursão, a coisa já fica um pouco mais complicada, já é mais complexo. Voltando aqui para o jogo, então a gente conseguiu enxergar que o nosso caso básico é quando a gente tem um disco, que a gente só precisa de um movimento. Vamos ver agora com 2 discos. Bom, com 2 discos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir caminho para esse disco vermelho ser colocado aqui. Então a gente pega esse disco amarelo e move para o pino de armazenamento temporário. Então já vamos escrever aqui. Deixa eu dar um espaço. Pronto. Então a primeira coisa é mover o disco que a gente fez, né? Mover o disco amarelo do pino de origem para o pino temporário, pino auxiliar. Segunda coisa, então a gente fez esse passo justamente para abrir caminho. Então agora a gente faz o segundo passo nosso, que é simplesmente tirar o nosso pino, nosso maior pino do pino de origem, colocar ele no pino de destino. Então, mover o último disco
Vamos colocar aqui o maior disco. Opa, maior. Mover o último disco, o maior do pino de origem para o de destino. Para o pino de destino. Pino de origem para o pino de destino. E por fim, a terceiro passo que a gente tem que fazer é simplesmente mover o nosso disco amarelo do pino temporário, do pino auxiliar que a gente colocou no primeiro passo e colocar no pino de destino. Então aí a gente consegue uma solução ótima. Vamos escrever aqui. Então a terceira coisa a se fazer é mover o disco amarelo do pino temporário, né, do pino auxiliar, para o pino de destino. Bom, então esses 3 passos aqui que a gente fez funcionou quando a gente tem 2 discos. Vamos ver se a mesma coisa acontece com 3 discos. Bom, então segundo aqui, a primeira coisa é mover o disco amarelo do pino de origem para o pino temporário. Mas nesse caso a gente não tem só o disco amarelo, a gente tem 2 pinos aqui com azul também, que estão em cima do vermelho. Então, que a gente dá para refinar esse passo aqui para funcionar para qualquer quantidade de discos, é mover todos os discos, todos os discos, aqui exceto o maior, né, que a gente vai mover ele no segundo passo, do pino de origem para o pino temporário. Então, azul aqui. Pronto. Esse foi o primeiro passo. Aqui, olhando aqui o segundo passo, a gente consegue ver que a gente tem que mover o último disco, o maior, do pino de origem para o pino de destino. Então, aqui acho que não precisa mudar, né? Esse daqui já funciona para qualquer quantidade de discos. E a última coisa, o terceiro passo, mover o disco amarelo do pino temporário para o pino de destino. Nesse caso a gente vai precisar mudar aqui também, né? Porque não tem só o disco amarelo, vai ter mais discos. Aí para funcionar para qualquer quantidade de discos, então a gente precisa escrever aqui mover todos os discos do pino temporário para o pino de destino. Então a gente faz isso movendo o azul para cá, abrir o caminho, o amarelo e volta o azul. Então, uma solução ótima. Agora, aparentemente, esses passos que a gente fez com 2 e 3 discos funcionam para qualquer quantidade de discos. Então, vamos implementar seguindo esses passos que a gente acabou de definir. Bom, então eu já estou aqui com o meu Eclipse aberto. Eu coloquei aqui do lado o bloco de notas com as anotações que nós fizemos anteriormente, né? Tudo definido o que a nossa função recursiva vai fazer, nosso método recursivo. Então, a assinatura do método vai ser essa mesmo. Então, ela vai receber como argumento, primeiro, o total de discos, um inteiro aqui para o pino de origem, outro para o pino de destino e para o pino temporário. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é implementar o nosso caso básico. Lembrando que o nosso caso básico surge quando há somente um disco a ser movido. Ou seja, eu só preciso de um movimento, que é mover do pino de origem para o pino de destino. Então vamos lá. Quando eu tenho só um disco, eu faço um movimento. Ó, exatamente como está ali, mover do pino de origem para o pino de destino. E acabou. Então, se eu chamar essa função, passando aqui como argumento para essa função um disco só, ele vai entrar aqui no caso básico, vai cair no caso básico, vai falar que a gente precisa fazer um movimento, né, que é do pino de origem para o de destino, e vai retornar. Acabou. Caso contrário, a gente vai ter que fazer o passo de recursão. A gente entra no passo de recursão.
primeira coisa do nosso passo de recursão, passo recursivo, é mover todos os discos, exceto o maior, do pino de origem para o pino de destino. Ou seja, a gente precisa tirar todos os discos de cima do maior, colocando eles no pino temporário. Bom, então como que a gente faz isso aqui no Java? É simples. Então a gente vai mover todos os discos, menos um, né, que é o maior, do pino de origem para o pino temporário, usando o pino de destino como auxiliar, como um pino temporário. A gente vai trocar então os pinos. A gente vai tirar todos os discos menos um que estão no pino de origem e colocar no pino temporário, usando aqui o nosso pino de destino como auxiliar. Beleza, então. Próximo passo é mover o último disco, né, o maior disco do pino de origem para o de destino, para o pino de destino. Bom, esse passo é simples também, a gente só precisa printar aqui que a gente está movendo. Do pino, então lá, a gente tira o nosso pino maior do pino de origem e põe ele no pino de destino. Ele é o primeiro a ser colocado no pino de destino, tá? Opa. Deixa eu colocar aqui um porcentagem N para quebrar a linha. Bom, então esse foi esse nosso segundo passo aqui, essa linha, esse segundo passo. O terceiro passo é simplesmente mover todos os discos do pino temporário para o pino de destino. Então, a gente vai fazer isso recursivamente também. Ó, todos os pinos que estão no pino temporário para o pino de destino, dessa vez usando o pino de origem como um pino auxiliar. Então, esse pino de origem vai ajudar a gente a trocar, como a gente já fez nos exemplos. Então, recapitulando. Nosso método, então, ele resolve o problema das torres de Hanoi, dado o número total de discos, o pino inicial, o pino final e o pino de armazenamento temporário como parâmetros. O caso básico da linha 9 até a linha 13 surge quando um único disco precisa ser movido do pino inicial para o final. No passo de recursão, a gente tem a linha 15, que move todos os discos menos um do primeiro pino, que é o pino de origem, para o pino de armazenamento temporário. Quando todos os discos, exceto um dos discos, foram movidos para o pino de armazenamento temporário, a linha 17 move o disco maior do pino inicial para o pino final. A linha 20 conclui então os demais movimentos com outra chamada recursiva, a fim de mover recursivamente todos os discos do pino temporário para o final, só que dessa vez utilizando o pino de origem, o primeiro pino, como pino temporário. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link do meu GitHub aqui na descrição do vídeo. Lá vocês conseguirão encontrar o código que a gente acabou de implementar do método recursivo e também dessa aplicação aqui que eu fiz em JavaFX. Bom, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.